Olá concurseira, missão 2. Antes de começar a missão 2, antes de ter início essa nova jornada, vamos ver o que a gente trabalhou na última aula para você aí ficar esperto. No último encontro, na missão 1, eu trabalhei com vocês e trouxe a visão geral das regiões de desenvolvimento. A gente passeou pelas 12 regiões de desenvolvimento. Ainda coloquei um resuminho no final, falando aí, descrevendo essas regiões de desenvolvimento. E agora, professor, nessa missão, o que é que o senhor vai trazer para a gente? Estou na expectativa. Eu vou trabalhar agora, pessoal, cada RD trazendo aspectos gerais, de forma pontual. Quantidade de municípios, o PIB, qual o setor da economia mais forte em cada RD. E, obviamente, o meu interesse, o meu objetivo é, ao término desse curso, você tenha segurança em trabalhar tudo sobre geografia de Pernambuco. Trabalhar a parte de clima, relevo, população, economia, envolvendo mesorregiões, microrregiões, RD. Então, nosso interesse é esse, por isso que eu vou detalhar. Professor, o senhor aprofunda às vezes, mas isso é bom, pessoal, porque se a questão vier com nível elevado, você está preparado. Eu gosto de trabalhar assim, de forma densa e intensa, para você ficar mais seguro quando for responder. Vamos lá, vamos começar com a RD Metropolitana. Vou pedir aí para o pessoal, alô Everton, dar uma esticadinha, porque vamos analisar principalmente o que cada RD tem de diferencial. Quais são os diferenciais da RD metropolitana? Isso que vamos ver. Então, número de municípios. Você tem 14 municípios, tá? E, obviamente, a inclusão de Goiânia, mais o distrito de Fernando de Noronha. A área em torno de 2.700 km², população de 3,6 milhões de habitantes, ou seja, você tem a maior concentração populacional na região metropolitana. A base da economia, setor de serviços, tecnologia da informação, logística, educação, turismo, medicina, e a referência justamente para o Recife, né? Mas cidades da região metropolitana também têm essa referência. Um outro aspecto concernente à RD metropolitana está situado nessa porção mais oriental do Nordeste do Brasil, por isso a estratégia do Porto de Suape. Temos também esse PIB de 64,6%. Ou seja, você tem a concentração do capital na RD metropolitana. Então, o setor que a gente fez referência agora há pouco, o setor de serviços, mas aí a referência ao polo médico, ao polo tecnológico, tudo isso colabora para a RD ter essa grande referência. E claro, né, você tem justamente essa política de desenvolvimento que é recente em relação a vários municípios, mas em relação à região metropolitana, já esse avanço há um bom tempo. Obviamente, se a gente pegar o processo da Revolução Industrial no Brasil, que teve início na década de 40, a gente percebe que cidades como Recife passam a ter avanço, não só Recife, Salvador, essas cidades passam a ter avanço a partir de 70, década de 70, já temos esse crescimento. Já outros municípios, o investimento passa a ser a partir da década de 90, por isso essa disparidade. E o PIB aí, né, em 64% da economia. Dando sequência, RD Mata Norte, um total de 19 municípios, lembrando que Goiânia pertencia à Mata Norte, foi para a região metropolitana, uma área total de 3.219 km², população de 582 mil habitantes. A base da economia, predominantemente agrícola, porque aí você tem justamente a produção açucareira, a atividade da produção da cana-de-açúcar e de seus derivados também é forte na agricultura, aí banana, verduras, inhame, mandioca, entre outros, e na indústria de
de transformação, comércio e prestação de serviços, além do turismo, né? Também é um polo turístico aí a Mata Norte. Quais são os diferenciais da Mata Norte? Você tem aí, né, a questão do polo farmacoquímico em Goiânia. Goiânia aí tem essa referência mais uma vez. Setor de serviços, as indústrias de minerais não metálicos, alimentar. Então você tem a indústria alimentícia muito forte também na Mata Norte. E o PIB, galera, veja a discrepância do PIB da região metropolitana, 64%, quando chega na Mata Norte, 4%. Por mais que muitos investimentos, na verdade, a Mata Norte recebeu nos últimos 10 anos, mesmo assim o PIB ainda continua acanhado se comparado àquilo que nós temos na metropolitana. Dando sequência, RD Mata Sul. Então, a RD Mata Sul com 24 municípios, a população de 733 mil habitantes. Obviamente, essa referência aí vai ficar para Vitória, né? Base da economia, agronegócio, cana-de-açúcar, a indústria avícola, laticínios, aguardente, destacando aí a produção da pitu, tá? E diferenciais, está passando por um forte investimento, né? E essa expansão se dá por investimentos em polos industriais, como Glória do Goitá, a própria Vitória de Santo Antão, mas o PIB, olha o PIB, 5%. Veja, 5% se comparado à RD metropolitana, a distância continua enorme. Mas o objetivo da construção, da elaboração desse projeto, dessa política, a partir de RDs, é para que o governo enxergue essas diferenças e justamente busque reforçar aquilo que há de potencial em cada RD. RD Agreste Setentrional. O Agreste Setentrional, a referência aí para o polo, né, têxtil, são 19 municípios que compõem a RD Agreste Setentrional, a população em torno de 526 mil habitantes, predomina aí a indústria de vestuário, Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, têxtil e serviços, comércio, como atacadista de bebidas, né? Lojas, setor de serviços, destacando também a questão do turismo. Quais são os diferenciais da RD Agreste Setentrional? A gente pode aí fazer referência justamente à produção de confecções, que equivale a 75% de tudo aquilo que é produzido em Pernambuco se produz na RD Agreste Setentrional. Agora o PIB não passa de 3,1%, 3,06%. Um PIB também acanhado. Vocês estão percebendo que à medida que a gente sai da metropolitana, você tem um PIB que vai caindo. À medida que vai para o interior, vai caindo. Com exceção, que a gente vai ver agora, do Agreste Central. Mas depois disso, vocês vão percebendo que cai de forma abrupta. Na RD Agreste Central, temos 26 municípios, uma área total aí aproximadamente 10.100 km². População 1 milhão, né? 1.048.000 habitantes. A base da economia, comércio e serviços, ou seja, o setor terciário da economia, turismo, a pecuária de corte e leiteira, além do setor têxtil. Não esquecer que Caruaru tem essa referência também no setor têxtil. Diferenciais no Agreste Central, centros urbanos com relevante função comercial, principalmente Caruaru, o que pode ser comprovado pela presença de indústrias leves e de bens de consumo, principalmente o setor alimentício. E o PIB, tirando a região metropolitana, vai ser o maior de Pernambuco, que é de 7,59%. Lembrando, dados atualizados, números de 2017, que você teve a economia de Pernambuco crescendo, o destaque principalmente para o setor da agroindústria e o setor de serviços. Já a indústria civil teve um declínio bem considerável em 2017. Agreste Meridional, chegando agora na parte sul, mas um passeio aqui na sua missão por todo o Pernambuco, e você vai trabalhar, quem sabe, no Agreste Meridional. Um abraço a você
cadastrado na plataforma que é do Agreste Meridional. Número de municípios, 26 municípios, uma população em torno de 641 mil, de acordo com dados do IBGE, salientando que na Geopédia, que você pode baixar gratuitamente na plataforma, tem dados atualizados da população de cada RD, de acordo com o IBGE. Projeções do IBGE 2017. Então, você pode consultar e verificar lá, população por população. Além disso, eu coloquei para cada RD a produção econômica. Então, é como se fosse uma enciclopédia. Você tem ali dados minuciosos. Todos os municípios estão ali. Ah, professor, quero ver se tem minha cidade? Tem sim. Eu aposto que tem. Tá bom? Mas veja, o Agreste Meridional, com toda essa potencialidade, destacando aí Garanhuns, tem um PIB de 3,95%. Um PIB ínfimo, se comparado aí a 64% da região metropolitana. Eu gosto muito do Sertão do Mochotó. Vamos lá, RD Sertão do Mochotó, e mandar um forte abraço para a nossa querida professora Luana de Português, sempre está ajudando a gente lá de Arco Verde. Inclusive participou aí do aulão de Caruaru, né, na preparação que ocorreu em dezembro de 2018. Olha, número de municípios, 7 municípios. Você tem a população de 212 mil, que é um outro dado também interessante. À medida que você vai para o interior, a população também cai. Isso envolve vários aspectos, né, que vamos abordar depois, econômicos, naturais. A base da economia, atividades agropecuárias, como a caprinovicultura e agricultura irrigada, principalmente ali pegando o finalzinho, né, do Vale do São Francisco, na parte de Pernambuco. Diferenciais, destaca-se na prestação de serviços, principalmente em Arco Verde, né? Mantém linha direta com compradores de melão da Europa, então você tem essa ligação com a Europa, mas o PIB, olha o PIB, 1,23%. 1% o PIB de Pernambuco. Então, é uma região que é carente ainda de novos investimentos. Como eu falei, a gente vê que Arco Verde é uma cidade bem organizada, estruturada, mas ao seu redor ainda precisa, né, de muitos investimentos. Agora, caminhando para o sertão do Pajeú. No sertão do Pajeú, 17 municípios, população aí de 314 mil habitantes, a base da economia agropecuária, indústria, referência também ao turismo, atividade da caprinovicultura, que vamos depois abordar com vocês, o gado bovino, né, o gado suíno, e destaque para a prestação de serviços na área médica e educação. Olha o PIB, 1,87% o sertão do Pajeú. Indo agora para RD Sertão de Itaparica. Visitei muitas cidades no sertão de Itaparica, na produção aí, né, de frutas. São 7 municípios que compõem o sertão de Itaparica. População de 134 mil habitantes, juntando esses 7 municípios. A base da economia, agricultura irrigada, como falei para vocês. A referência ao melão, a melancia, a tomate, cebola, a piscicultura e a exploração de áreas sequeiro, né, com agricultura de subsistência. Diferenciais, você tem o Rio São Francisco, tá, que aí vai justamente abençoar essas cidades que vão produzir nesse setor. Inclusive eu parei em uma das cidades do sertão de Itaparica e lá você tem caminhões e caminhões descarregando goiaba, por exemplo. Então você tem esse crescimento graças à produção, né, oriunda da agricultura de irrigação. Até cana-de-açúcar também eu vi. Acho que é passando ali por... acho que não sei se foi pegando Lagoa Grande para... Acho que foi sim, Sertão de Itaparica, lembrei agora. Que até parei também para ver se lá tem a melancia sem caroço, tá? Saindo do Sertão de Itaparica, subindo um pouquinho agora para o Sertão Central, tá? Você tem a referência no Sertão Central para a agropecuária, é o forte aí, né? Possui uma expressiva malha rodoviária, de fato, quando a gente pega ali
Sertão do Mochotó, pega o Sertão Central, você vai com tranquilidade para Araripina ou desce para ir para Petrolina. Agora o PIB, 1%. Vocês estão percebendo que nas RDs, né, do Sertão você tem 1%, 1%, 1%, 1%. Chega no Agreste, referência, Agreste Central, Caruaru, as demais regiões têm um PIB bem menor. E olha o Sertão do São Francisco. Não, professor, mas o Sertão do São Francisco com certeza vai ter um PIB, um índice aí bastante elevado, galera. Sertão do São Francisco, com toda essa produção, tudo aquilo que eu já falei, chega a 4,37% do PIB de Pernambuco. População aí de 434 mil habitantes, destacando, obviamente, a fruticultura irrigada, manga, uva, banana, goiaba, coco verde, acerola, agroindústria, como os vinhos finos, né, nos municípios de Lagoa Grande, Santa Maria da Boa Vista, né, Petrolina, que são aí as referências. Depois, quando você vai para o sertão de Itaparica, já tem lá Orocó e outras cidades que também continuam produzindo. Então, é uma região que tem esse índice de 4,37%. E, obviamente, é a região mais próspera aí do sertão. Subindo, vamos agora para o Polo Gesseiro. O Polo Gesseiro RD do Araripe. No Araripe, nós temos 10 municípios, população em torno de 307 mil habitantes. A base da economia é o Polo Gesseiro. Cultura de subsistência nas áreas de sequeiro e pela pecuária extensiva. Você tem aí 40% das reservas de gipsita do mundo. Essas reservas se encontram justamente no sertão do Araripe. Com todo esse extrativismo, o PIB fica em torno de 1,51%. Percebeu que, de fato, há uma necessidade de estimular cada vez mais a economia do nosso Estado, criando situações para, não digo harmonizar, mas equilibrar, tornar mais equânime, pelo menos, a distribuição de riquezas. Daí, o governo ele cria estímulos, como o Programa de Desenvolvimento de Pernambuco, para que não fique concentrado tudo na região metropolitana. 64% do PIB está ali. O projeto do governo é estimular para que se expanda também para outras RDs. Falando em estímulo, olha só algumas fábricas, algumas marcas que atuam aqui em Pernambuco, né? Tem fábricas em Pernambuco. Até 2007 você tem aí nesse cenário Bateria Moura, por exemplo, né? ASA. Então você tem aí o Estado atraiu 854 projetos industriais, investimentos da ordem de 20 bilhões e a geração de 82 mil empregos. Então, quando fala em regiões de desenvolvimento, o interesse é justamente criar estímulos para atrair indústrias, por exemplo, e obviamente estimular a geração de empregos. Regiões de desenvolvimento. Quais são os municípios mais prósperos das RDs? Em primeiro lugar, Recife. Depois, Jaboatão dos Guararapes, com esse PIB aí bastante considerável. Olinda, Paulista, Caruaru, Petrolina, Cabo do São Agostinho, Camaragibe, Garanhuns e Vitória de Santo Antão. Eis aí os 10 municípios mais prósperos de Pernambuco, de acordo com dados do governo. Você vai entrar no site do governo lá, do Prodep, do BDE, e vai encontrar esses dados atualizados. Falando em Prodep, olha o mapinha que eu trouxe do Prodep, para você enxergar como é que funciona estrategicamente a política do governo concernente à distribuição aí de riquezas. Veja só, eu quero abrir uma empresa na Mata Norte. Veja que lá em cima tem RD Mata Norte, 85%. Ou seja, o Programa de Desenvolvimento do Estado de Pernambuco estimula justamente a você investir e ter aí, né, estímulos que chegam até 85%, ou na isenção fiscal, algum tipo de estímulo para que você possa investir. Agora, quando você vai para o Agreste Setentrional, vai para 90%. Veja quando chega no sertão, chega a 95%.
Sertão do Pajeú, Sertão Central, Sertão do Araripe. Como é que o programa atua? Quais são aí os critérios? Veja só, o desenvolvimento de Pernambuco, eu trouxe aí alguns elementos. Finalidade de atrair e fomentar investimentos na atividade industrial e no comércio atacadista, concessão de incentivos fiscais, natureza da atividade, especificação dos produtos fabricados e comercializados, localização geográfica do empreendimento. Então, são 3 critérios para o Prodep justamente lançar a linha de crédito ou trazer uma política de incentivos fiscais. Então, quanto mais no sertão, mais condição ou até probabilidade de ter incentivos maiores o Prodep deve realizar. O Prodep também desenvolve essa política baseada em quê? Na relação produtos e, obviamente, agrupamentos especiais, prioritários ou relevantes. Digamos, eu vou querer investir em Petrolina. Eu quero abrir um centro de pesquisa com o objetivo de encontrar uma fórmula para melhorar ainda mais o sabor da uva. Então, o governo deve dar trazer para mim, né, ou trazer para a empresa um incentivo, porque é algo essencial e relevante, e até mesmo prioritário. Além disso, o PRODEP, o Programa de Desenvolvimento Econômico do Estado de Pernambuco, ao fazer a distribuição desses incentivos, vai trabalhar agrupamento especial, benefício fiscal de até 95%, se for no sertão, atividades automobilística, farmacoquímica, siderúrgica, produção de laminados e prioritários, agroindústria, com exceção, né, da sucroalcooleira, até porque já há um bom tempo nessa produção, referência também material de transporte, eletroeletrônica, bebidas, minerais não metálicos e, obviamente, finalizando, o benefício fiscal se dá através de 4 setores, 4 elementos que o Prodep utiliza. Por exemplo, o município localizado fora da região metropolitana do Recife, 75% de benefício fiscal. Região Zona da Mata, 85%. Região do Agreste, 90%. Região do Sertão, 95%. Ou seja, investimento no sertão vai ter o maior benefício fiscal. Mas por que isso, professor? Você viu o mapinha? Que a gente saiu da RD metropolitana, foi até Petrolina, até o sertão, São Francisco, viu a diminuição no PIB, 1% aqui, 1% ali, daí o governo estimular que esses locais tenham maiores benefícios em relação a questões fiscais. Ok? Então, desse modo, encerramos essa missão. Esse tema é tranquilão, mas a gente vai fatiando com calma, com tranquilidade, porque quando chegar informações de clima, relevo, economia, população, a gente vai encaixar justamente nessa parte de regiões de desenvolvimento, ok? Então, na próxima aula, quando trabalharmos conteúdos, vamos abordar micro-regiões, mesorregiões e essas novas nomenclaturas realizadas pelo IBGE. O IBGE lançou em 2017 um documento. Nesse documento trouxe aí novas nomenclaturas e houve a substituição do termo micro-região e também do termo mesorregião. Só que isso só iremos trabalhar na aula 3, porque a próxima missão, a missão 3, vamos resolver questões em relação com o tema, né, regiões de desenvolvimento. E você sabe, concurseiro disciplinado será aprovado.